Com a mesa de áudio de Diego Saviato, nós estamos chegando com o nosso Eldorado Comportamento. Lembrando que o Eldorado... Nós hoje vamos falar sobre logosofia. E eu sou tão delicado que eu fiquei batendo papo com os convidados e não peguei os nomes. Dieguito, você pode fazer a gentileza para mim aqui de anotar para mim, porque este apresentador fez mais uma das suas. Ele gosta de ficar batendo papo e não faz o que tem que fazer. Mas nós vamos falar de logosofia porque no sábado sábado, dia 11, é isso? É o Dia Internacional da Logosofia. Dia Internacional da Logosofia, no próximo sábado. Nós já falamos sobre logosofia outras vezes aqui, até porque é um conceito novo, interessante, instigante. Não é misterioso, mas é instigante, é interessante. E nós vamos falar sobre logosofia. Gelson da Maia Pavão, tudo bem, Gelson? Tudo bem, boa tarde, E obrigado Silmar. ao Diego, viu? Boa tarde aos ouvintes também. E também o José Celso Carbonar. Tudo bem, José Celso? Tudo bem. O José Celso veio de Tocantins para cá, saiu do forno, entrou na geladeira e não tá fácil se acostumar, né? Não, é difícil, né? Você sai de uma média de 33 constante lá, às vezes a 40 e chega aqui com esse frio. Não é fácil, não. Assim como o contrário deve ser verdadeiro também, né? Mas existe adaptação, né? Para mim, que sou aqui do Sul, o calor lá me fez muito bem. Você gostou mais do calor? Com certeza. Você falou até que por motivos de saúde melhorou a saúde. Tipo o quê? Bronquite? Olha, desde caspa, né? A seborréia do cabelo desaparece. Coriza desaparece. Espirro, renite desaparece. Gripe eu não tenho lá. Isso para mim foi muito bom. Certo. Tem algumas pessoas que têm problema respiratório estranham um pouco porque lá como é muito seco, a baixa umidade relativa do ar e a poeira, né? Porque são 6 meses praticamente que não chove, né? Praticamente não chove, né? Não chove. Você não vê chuva. E aí atrapalha um pouco. Agora, no geral, o clima mais quente ele é melhor. Tanto é que a vida humana ela surge justamente na linha do Equador, né? É verdade. Ali era mais fácil, né? Você constituir. Depois, como o ser humano é maluco por natureza, né? A gente foi para os polos, né? Foi avançando. Foi pegando pelo de outros bichos, que a gente não se adaptou, mas aí foi pedindo a cobertura de outros bichos e fomos avançando. Agora, falar sobre isso, sobre clima, também é falar sobre logosofia. Falar sobre ocupações também não é falar um pouco sobre logosofia, porque eu fico aqui imaginando, atrás do que nós fomos para ir ocupando este planeta todo, de um polo ao outro, enfrentando... Você morar no Alasca é insano, por exemplo, né? A vida humana, porque os animais se adaptam, os animais criaram adaptações. Né? O urso polar, por exemplo, não pode viver fora do círculo polar ártico. Ele não suportaria. Mas o humano, se não fosse as adaptações, quer dizer, mas aí ele como ele não se adaptou fisiologicamente, ele fez adaptações através da sua inteligência. Isso é logosófico também ou não, senhores? O ser humano tem uma natureza de desbravar, né? Tudo, né? Até para Marte ele está querendo morar agora, né? 2030 quer estabelecer a primeira colônia, né? E eu já mudaria o termo, não está querendo. Vai, né? Vai. E eu vejo que é essa curiosidade, eu acho que é essa busca incessante, né? Por conhecer novos desafios, né? E isso que o José Celso estava trazendo, ele vai se adaptando, né? Às diversas situações, né? Mas eu vejo que é esse movimento mesmo de busca, né? De descoberta. Me parece que é isso que move. Né? Essa questão, por exemplo, logosofia, eu sempre tenho essa preocupação, quando o apresentador não tem a curiosidade, ele acaba não perguntando e as pessoas não sabem. Né? O que é logosofia? Vamos começar do princípio. Né? Qual é a etimologia da palavra logosofia? É de origem grega, né? Então, logos, lá na Grécia, eles tinham a conotação de palavra, né? Da escrita. Mas no sentido do escrever, né? Mas ligado ao verbo.
né? Então, essa é a palavra logos, né? E Sofia é o conhecimento, né? A sabedoria, né? Então, assim, poderia se traduzir como sabedoria ou ciência da razão, do conhecimento, né? Da busca. Conhecer o conhecimento. Em busca desse conhecimento, né? E é interessante que o verbo, se você for buscar o significado da palavra verbo, se você usar uma frase sem verbo, ela não tem. Você nem consegue criar uma frase sem verbo, né? Ela que une as palavras, né? Sim. Se você for observar, é o verbo que une as palavras, né? E ela tem essa conotação criadora, né? O verbo constantemente cria. Tanto é que no sentido teológico, né, a Bíblia coloca Deus como o verbo, porque é a ação em si, né? Sim. Deus não é alguém, ele é um ato, ele é a própria ação em si. E, por exemplo, quando fala de Jesus Cristo, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o verbo, Deus é o verbo. Né? Então, o verbo é a coisa mais poderosa do universo. E partimos desse princípio em comum, digamos assim, da logosofia. O verbo é a coisa mais poderosa do universo? Dá para dizer isso? É muito interessante que o autor da logosofia, né? Então, o Silmar manifestou do 11 de agosto, né? O Dia Internacional da Logosofia. Então, 88 anos da Fundação Logosófica, que iniciou em 1930, né? E 117 anos do nascimento de Carlos Bernardo González Pecotti, na Argentina, né? E ele sempre, desde o início, quando ele criou essa escola, né, ele buscou esse aspecto da mente, né? Esse aperfeiçoamento do ser humano através da mente e do aspecto sensível, né? E ele traz, assim, algumas imagens muito interessantes a esse respeito, né? Até eu te entreguei uma revista, né, Silmar, sobre a vida e natureza e as imagens analógicas, né? E é muito interessante aqui, já tocando nesse assunto que você fez, esse movimento, Silmar, ele faz um movimento aqui nessa revista, né? Essa revista pode ser baixada no logosofia.org.br, né? E ele traz um seguinte movimento. Imaginamos que deixassem de existir todos os livros que existem hoje na humanidade. Todos. Né? Fossem se extinguidos todos os livros. Né? Do que se precisaria para começar tudo de novo? A primeira coisa que salta à mente é se extinguiria todo o conhecimento. Certo. Né? Para reconstituir isso, ou pelo menos o registro dele, porque o conhecimento em si ele é uma forma original, né? Quando ela é passada para o papel, você cria a possibilidade da imitação, da cópia, da reprodução deste conhecimento que uma pessoa, o conhecimento que ela atingiu, e ela repassa aos demais, que eles passam a adquirir não por raciocínio próprio, mas por imitação, por reprodução de um conhecimento original. Agora, a princípio, todo conhecimento registrado sumiria. Mas o conhecimento em si sumiria? Você me fez uma pergunta, eu faço outra para você. Veja só, ele traz o seguinte, né? Bastaria a natureza, né? A natureza. E uma mente capaz de observá-la. E que pudesse repassar isso aos demais, né? Então, da onde vêm os conhecimentos, né? A logosofia, ele criou como uma escola, mas assim, não como um fim, mas como um meio, né? Certo. Porque qual que é o objetivo da logosofia? É ensinar a pensar. Né? E poderia dizer, mas eu já penso, Silmar. Você não pensa? Todos, né? Sim. Mas aí que tá. Como pensa? Como pensa, né? Pensar em quê? No quê? Aí nós vamos deixar para depois do intervalo comercial. Porque aí agora encardiu. Porque eu fiz aqui uma correlação com uma religião, mas a logosofia não tem nada a ver com religião, apenas usei o verbo, né? Porque algumas religiões o usam e o colocam como a força suprema do universo. Você coloca agora o seguinte, conhecimento, mas o que é conhecimento? Né? O que é
O que é uma ideia original? Porque me parece que a logosofia vem muito dessa questão. Nós estamos falando aqui dos livros, que é uma reprodução da ideia, de uma ideia original que passa a ser reproduzida. Vocês vão à originalidade da ideia. O que é uma ideia original? Depois do intervalo comercial. Continuamos conversando aqui com o Gelson da Maia Pavão e José Celso Carbonar. Eles são representantes da Escola Logosófica de Criciúma. E sábado é o Dia Mundial da Logosofia, certo? Portanto, nós estamos trazendo hoje o assunto Dia Internacional, não Mundial. Porque tem uns é mundial, outro é internacional, uma confusão, né? Na verdade, não há uma confusão, porque mundial é quando é do mundo todo. Internacional é quando é de vários países, não necessariamente no mundo todo. Né? Essa é a explicação de internacional para mundial. Enfim. Estamos falando aqui, antes do intervalo comercial, ficou o questionamento. Se desaparecessem todos os livros, e primeiro a internet, né? Hoje a primeira falta é que se tira da internet. Os livros no mundo todo, o que aconteceria com o conhecimento? Ele desapareceria ou simplesmente... E a resposta que você deu, Gelson, foi? O autor, né? Uhum. Ele manifesta que bastaria uma mente capaz de captar o que existe na natureza, né? Então, a natureza e uma mente, né? Para observar essa natureza. Perfeito. Aí vem a questão, que seriam as ideias originais. Como você não teria mais onde buscar ideias compartilhadas, alguém escreve e outras pessoas só leem aquilo, concordam, mas não é uma ideia original. Ele não captou, ele não teve esta ideia. Ele apenas concordou com a ideia de outra pessoa. Não havendo mais esta fonte de cópia, digamos assim, o que é uma ideia original? Olha, na minha compreensão, né, essa ideia original é como foi dito. Então, a mente estando preparada, altamente preparada, ela consegue tirar da natureza todas as informações e transformar em conhecimento. Uma mente preparada consegue isso. Então, isso é uma ideia original. Uhum. E o autor da logosofia tem muitas ideias originais. E você também trouxe aquilo que está dentro, inato em cada um, né? Uhum. E ele traz aqui um ensinamento interessante. Como as montanhas, o homem guarda dentro de si riquezas ignoradas, que haverá de descobrir e utilizar, se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência. Sabendo que dentro dele existe esse potencial que está estático, esse potencial estático. Ou seja, todo ser humano tem o potencial. Então, deverá preparar-se para a tarefa de imprimir-lhe mobilidade. Tem que dar movimento nesse que está estático, né? Uhum. Cultivando com consciência as qualidades de seu espírito. Bom, no intervalo a gente conversava aqui um pouco, eu estava lembrando de outras ideias originais muito parecidas com essa, que é a questão das capacidades inatas de Sócrates. Sócrates acreditava que todo ser humano tem acesso às mesmas capacidades. Alguns acessaram, outros não. Tanto é que ele nunca respondeu a uma pergunta, senão com outra pergunta, porque ele disse que a indagação forçava a mente humana a se reconectar com a fonte original do conhecimento para buscar o que buscava perguntando a outras pessoas. Né? Ele dizia que nós não devíamos perguntar a outras pessoas o que ele acha, e sim nós buscarmos a ideia original. Então vem a lei das capacidades inatas de Sócrates, vem Jung quando fala do inconsciente coletivo, o livro, por exemplo, de Eckhart Tolle, que hoje é O Poder do Agora, que é um movimento que surge nos Estados Unidos, que eles chamam de a chave ou o segredo, que seria acessar esta fonte original de conhecimentos. Enfim, uma série de ideias que convergem mais ou menos nesta concepção. Ou seja, de que uns chamam isso de Deus, outros chamam de universo, outros chamam de fonte única de conhecimento, a inspiração universal, mas enfim, todos nós temos o mesmo acesso, é isso? Por que uns acessam e outros não acessam? É uma questão de exercício mental?
Você estava manifestando dessa originalidade, né? Perfeito. Que eu vejo que é que parte da mente, né? Então, tudo que parte da mente tem essa questão da originalidade. Mas é muito interessante que o Carlos Bernardo, eu vejo que a logosofia, o que ela vem trazer num aspecto que antes eu não encontrei, é o método logosófico. Né? Então, como realizar isso, né? Porque uma coisa é você ter a ideia. Exato. E outra é você desenvolver um método para executar a ideia. Lá. Então, a logosofia, tanto que esse método logosófico tem a pedagogia logosófica. Hoje existe uma rede de colégios que usam essa pedagogia logosófica desde a infância. Porque o autor ensina que a mente da criança é terra virgem, né? Uhum. Ela não tem preconceitos, ela não tem, ela tem uma capacidade de assimilação gigantesca. A gente subestima muitas vezes a capacidade da criança, né? Então existe a pedagogia logosófica, que não deixa de fazer parte do método logosófico, né? Mas toda essa pedagogia, todo esse método logosófico leva o quê? A eu realizar esse movimento para dentro. Uhum. Né? Como que eu faço isso? Porque assim, eu, observando a minha realidade, né? Eu tinha a tendência de sempre olhar para fora, né? Buscar as coisas olhando para fora. É uma tendência normal, né? Mas como até tem a imagem da lanterna, né? Então se buscou sempre com a lanterna virada para fora, né? E as respostas teria que virar a lanterna para dentro. E nesses aspectos do conhecimento de si mesmo, né? Eu preciso aprender a virar essa lanterna para dentro, né? Então a imagem que eu faço é o seguinte: se eu entro num quarto escuro, uhum. Imaginamos que aqui seja uma sala escura, que não tenha luz nenhuma. Eu não sei que móveis tem aqui dentro, né? Uhum. Eu vou ter que ir tateando, tem coisas que eu não vou ver, que eu não vou perceber, tem detalhes que vão passar despercebidos, né? Eu vou ter aquela sensação de que existe algo ali, mas eu não sei direito o que é. Uhum. Né? Agora você pega uma lâmpada e ilumina esse ambiente, né? E aí você começa a reconhecer que aqui tem mesa, que tem cadeira, que você consegue... ou seja, te discutindo um novo mundo, né? Uhum. Então, esses conhecimentos fazem, às vezes, dessas lanternas, né? De eu começar a identificar o que eu tenho dentro, né? Do que eu sou formado como ser humano, né? Quais são as habilidades que eu tenho, né? Que todo ser humano tem, mas que muitas vezes estão estáticas ali, paradinhas, né? Que eu não coloco em prática, que eu não coloco em movimento, mas elas estão ali, né? Então, o método logosófico, Silmar, ele vem justamente nesse sentido, do como, né? Como que existiram grandes pensadores, né? Sócrates, e aí vários gênios da humanidade, né? Deixaram contribuições, assim, legados gigantescos, né? Na última nós estávamos conversando um pouco sobre Einstein, né? Uhum. Tudo que a gente vive hoje é fruto da herança do que esses grandes pensadores conseguiram realizar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu como indivíduo, eu comigo mesmo, né? A que ponto eu consigo realizar o que esses grandes gênios... Será que isso estava circunscrito apenas a essa genialidade dessas pessoas, né? Então, é de trazer para o aqui e agora, para o meu dia a dia, né, essas capacidades, né? E de equilibrar um pouco a vida, porque eu observo assim, que hoje a sociedade ela tem um viés assim, é como se fosse uma árvore com apenas um galho. É como se uma árvore crescesse com apenas um galho. Uhum. E, na verdade, uma árvore, para se equilibrar, ela precisa ter vários ramos, né? Ela precisa ter... Perfeito. Então, existem alguns galhos que eu observo que elas não cresceram ou ficaram pequenininhos, né? Uhum. E que eu tenho que começar a fazer essa imagem de uma árvore mesmo, não apenas um galho na vida, né? Perfeito. Agora, quando você fala sobre isso, e a gente lançou aqui um olhar religioso, porque geralmente quando começa a se falar sobre isso, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é a teologia, ou seja, uma lógica baseada num Deus, ou deuses, né? Quando você vai falar de ciência, você fala em filosofia, né? O estudo das ideias, dos conceitos, né? A logosofia
meio que embaralha esse negócio, porque você passa a falar, por exemplo, vocês não disseram explicitamente, mas pelo menos implicitamente eu entendi aí o sentido de vida após a morte, de eternidade do espírito, da existência de um corpo sutil, ou seja, de vários nomes, do qual é o nosso papel aqui neste mundo. Isso é um tanto quanto teológico isso, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês meio que vão costurando essa questão da ciência com a fé. Mas não a fé religiosa em si, uma religião. Mas este sentimento, não tratando ele nem puramente com a ciência e nem puramente com a religião, fazendo uma costura entre as duas coisas. É plausível essa observação? Não? É mais ou menos isso? Interessante a sua colocação, porque é um estudo voltado para o meu interno. Uhum. Então, é necessário que eu desenvolva muito uma confiança em mim, que desenvolva essa confiança, né? Então, isso é ter uma confiança, é uma fé naquilo que eu estou fazendo. Não é uma fé como você manifestou. De novo, não está fora, está dentro. Não está fora, é dentro. E é interessante isso porque, como o Gelson manifestou, a logosofia inicia desde os nossos educandários com os pequenos. Uhum. Eu lamento não ter encontrado a logosofia na minha juventude. Hoje eu continuo jovem, mas um jovem há mais tempo, né? Sim, perfeito. Né? Mas porque, como você falou agora há pouco, que precisava fazer como se fosse um descortinamento de conceitos, não foi isso que falou da mente? É isso mesmo. Realmente o método vem para que você... a gente não vai jogar fora os conceitos que temos. Nós vamos analisando, vamos melhorando, vamos aprimorando, né? Por isso que a logosofia é a superação integral do ser humano, né? Em seus vários aspectos. Interessante isso porque, também falando de ciência, filosofia, é fazer a ciência, como está aqui no artigo, dentro de si. Fazer ciência dentro de si. Porque muitas inquietudes estão presentes na vida de quase todos. Algumas ainda não afloraram, mas um dia pode aflorar. E às vezes não está de acordo, eu não estou de acordo com o que vivo, até eu brinco, né? Eu estava inconformado, né? Eu estava inconformado com certas coisas, e aí com a logosofia isso foi me esclarecendo mais. Perfeito. Pelo 991550036, os ouvintes estão participando aqui. O Geraldo de Nova Veneza diz que a Lourdete Salgados poderia muito bem sortear uns salgadinhos no programa. Outro ouvinte aqui está dizendo, boa tarde, comecei a ouvir o programa agora, qual a relação com a filosofia, se é que existe? Eu acho que até já foi respondido, ele já mandou um tempinho atrás, eu diria que é quase uma egosofia, né? Não é a filos, não é no plural, é egosofia, é o estudo de si mesmo, é voltado para si, né? Mas depois vocês podem, né, evidentemente, corrigirem isso, né, para o ouvinte aqui. Vou prestar bem atenção para no sábado, depois de umas 5 cervejas, discutir isso com os meus amigos, diz outro ouvinte aqui. Podemos descrever a logosofia como uma mistura de religião, filosofia, psicologia, esoterismo ensinados com um rótulo de verdade, ou seja, como sendo a verdade, ele põe aqui em letra maiúscula, né? Por excelência, que veio para substituir as religiões e filosofias. Escreve aqui o professor Walter e entre parênteses ele coloca, eu a vejo assim. Já é um bom ponto de partida para o próximo bloco. Aqui, logosofia, não creio nessa ciência, diz o outro ouvinte. Isso é como diríamos, a democracia, né? Cada um manifestar-se como bem entender. Vamos fazer o intervalo, mas eu partiria dessa pergunta do professor Walter. Ela é um rótulo de verdade, entre parênteses, entre aspas aqui em letra maiúscula, depois do intervalo. Antes do intervalo comercial, a mensagem aqui do professor Walter Silva,
E ele diz, escreve dessa forma: podemos descrever a logosofia como uma mistura de religião e filosofia, psicologia e esoterismo, ensinados como um rótulo de verdade, ou seja, como sendo a verdade por excelência, que veio para substituir todas as religiões e filosofias? Eu a vejo assim, afirma o professor Walter. A partir desta afirmação, o que dá para se comentar? Muito interessante, né? O homem sempre buscou e busca, né, a verdade, né? Uhum. Isso está desde os homens das cavernas, e o homem da ciência
é um conhecimento que eu tenho que construir